Então, sobre a generosidade. A generosidade é um ato de dar sem esperar nada em troca. É uma expressão de amor e compaixão que transcende o material. Quando somos generosos, não apenas ajudamos os outros, mas também cultivamos um senso de propósito e conexão espiritual. A generosidade nos lembra que estamos todos interligados e que, ao ajudar o próximo, estamos contribuindo para um mundo mais harmonioso e justo. O budismo tibetano, se você assistir algumas dessas palestras do Lama Michel, ele fala muito sobre isso, a interconectividade, na qual todas as coisas, todos os seres, todas as coisas existentes estão interconectadas. Eu acho que todo mundo já ouviu aquele ditado em que se uma borboleta bate as asas em um lado do mundo, acontece um deslizamento de terra em outro lado, ou seja lá o que for, né? O que significa isso? Que tudo está interconectado. E se tudo está interconectado, no momento em que as pessoas viverem suas vidas de forma automática, e em automático a gente tem que fazer a analogia com instintivo, né? Que é o que? Automático significa é o modo no qual o ser vive em modo de proteção, né? Proteção de quê? Proteção de suas crenças pré-estabelecidas, proteção da sua vida, né? Instinto de sobrevivência, proteção dos seus filhos, ou seja, o instinto de perpetuação, né? Dos teus genes, instinto da luxúria, da sensualidade, que é o instinto de procriação. Então a pessoa, ela vive no automático, ela vive para o eu e para o meu. E quando todos vivem para o eu e para o meu, o que acontece é o que a gente vê, o ápice é o trânsito, né? As pessoas se xingando no trânsito, uma querendo passar na frente da outra, não dando lugar para a pessoa estacionar, para a pessoa entrar num cruzamento. Isso aí é uma imagem muito clara do contrário da generosidade, que é o egoísmo, né? É o eu e o meu. Então, em se tratando dessa virtude, generosidade, é justamente a gente poder sair desse processo de automatismo, né? Do eu e do meu, e poder tomar ações criativas no sentido de se colocar a parte do problema, né? Da situação. Colocar-se como que imaginando, até num exercício de imaginação, de como poderia ser o mundo se as pessoas fossem generosas, né? Se em vez de dar uma fechada no trânsito, você parasse e desse a chance para o outro passar. Não só no trânsito, mas é como eu estava falando do trânsito, né? Isso ali iria gerar toda uma dinâmica diferente, né? No mundo. No momento que as pessoas comecem a sair do automatismo e entrar na generosidade. Solidariedade. A solidariedade é a união de esforços em prol de um bem comum. É um princípio que nos incentiva a apoiar uns aos outros, especialmente em tempos de dificuldade. Espiritualmente, a solidariedade nos ensina sobre a importância da comunidade e da interdependência. Ao praticar a solidariedade, reconhecemos que a força de um grupo é maior do que a soma de suas partes. E por isso que se diz, até a Blavatsky diz em uma de suas obras, Helena Blavatsky, que não precisa que a metade das pessoas sejam generosas, solidárias, criativas e espiritualizadas. Apenas uns 20% já é suficiente, porque como ele diz ali, a força de um grupo é maior do que a soma de suas partes. No momento que se forma um grupo, cada um complementa a força de todos os outros. Isso cresce exponencialmente. O que não acontece com os atos automáticos. Como é cada um por si, cada um tem a força de apenas um. Quando as pessoas começam a se juntar solidariamente para fazer ações conjuntas, a força de cada um é multiplicada exponencialmente pela força do outro. Então significa que 10 pessoas solidárias valem mais do que 100 pessoas egoístas, né? Em sentido de poder de realização. Empatia. A empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro e sentir suas emoções. É uma qualidade essencial para a construção de relacionamentos profundos e significativos. Do ponto de vista espiritual, a empatia nos conecta com a essência humana e nos lembra da importância de tratar os outros com gentileza e respeito. A empatia é a base para a compaixão e a compreensão mútua. Então, a empatia é uma virtude que tem a ver com maturidade, né? Anda de mãos dadas com a maturidade. Porque a gente pode fazer um exercício de imaginação quando a criança ganha seus primeiros brinquedos.
ela não quer dividir esses brinquedos. Se outra criança pega o brinquedo dela, ela chora, esperneia e faz gritaria. E a empatia é justamente o ato no qual a gente, em vez de ficar apegado aos nossos, entre aspas, brinquedos, a gente consegue enxergar também do ponto de vista do outro, né? Então a gente pode, às vezes, perceber que a gente, por exemplo, tem algo, mas usando a empatia a gente pode perceber que esse algo, outra pessoa precisa muito mais que a gente, seria muito mais útil para ela e às esse a gente nem está precisando desse algo. Ou seja, seria apenas um ato infantil não colocar à disposição para essa pessoa esse objeto ou essa situação, né? Isso é um passo 1, né? Passo 2 é, inclusive, perceber que nós temos o potencial de resolver qualquer situação, qualquer prova, qualquer problema que se apresentar à nossa frente. E que, baseado nisso, às vezes a gente pode se doar para as pessoas, e às vezes doar inclusive coisas, inclusive dinheiro, ou objetos, ou a nossa própria energia, ou concepções que a gente, às vezes uma conversa, um diálogo, se a gente tem a confiança de que, infalivelmente, todas as vezes nós vamos ter a capacidade de resolver de forma criativa qualquer problema ou prova que se apresentar. Porque a nossa personalidade, o nosso pequeno eu, ele tem medo disso, né? Toda vez que aparece um problema, a primeira reação é se assustar, ter medo, né? Por quê? Porque falta essa confiança que não vem do automatismo egoísta, que vem da confiança interna de que a ação criativa vai se apresentar no momento certo, resolvendo a situação da melhor forma possível, da forma mais inteligente e fluida possível. Dever. O dever é a responsabilidade que sentimos em relação aos outros e à sociedade. É um chamado para agir de acordo com nossos valores e princípios. Espiritualmente, o dever nos guia a viver de maneira íntegra e a contribuir para o bem-estar coletivo. Cumprir nosso dever é uma forma de honrar nossa própria humanidade e a dos outros. Então, no momento que a gente percebe que nós somos interconectados, que nós podemos sim confiar que no momento de necessidade a nossa criatividade, o nosso potencial inteligente interior vai resolver os problemas, e a gente então tem essa certeza de que somos um agente de dissolução de nós, né? De problemas, de situações travadas, então a gente passa a ter o dever, né? A gente tem essa visão de que se nós podemos ajudar, nós podemos às vezes falar uma palavra para alguém que vai dissolver um problema, ou praticar uma ação, ou doar algo, e a gente não fizer isso, isso é um ato de omissão, e por ser um ato de omissão, a gente automaticamente vai estar dizendo: abro mão da minha parte criativa para voltar a ser egoísta. E isso vai cortar todo o fluxo, né? Todo o fluxo de crescimento, de criatividade que nós estávamos